Olá, chegamos, este é o Viajando pelo Conhecimento e vamos falar hoje com vocês sobre um tema que está presente em todos os livros didáticos. E a ideia é justamente provocar para que tenhamos uma outra visão sobre este tema. E para falar sobre isso, o professor Oswaldo. Como está, meu Sempre amigo? bem? Tudo bem? Tudo jóia. Professor Oswaldo, eu argumentei que esse tema está em todos os livros didáticos, tanto de história quanto de geografia. No ensino médio, no ensino fundamental, principalmente quando nós analisamos o mapa da América e vemos a regionalização da América. Ela pode ser dividida pelo aspecto físico e pelo aspecto, entre aspas, cultural ou econômico. Pelo aspecto físico, vamos lá, Canadá, Estados Unidos e México. Os três formam América do Norte. Daí vem a América Central, com vários países, tem a porção insular e a porção continental. Por exemplo, Panamá está na porção continental e Cuba na porção insular. E daí, a partir do Panamá, começa a América do Sul. Bom, essa é uma divisão física e não suscita muito debate. Quando vem para a parte cultural, que nós temos a América anglo-saxônica, que é composta apenas por Estados Unidos e Canadá, e daí temos a América Latina, que do México para o Sul, existe um grande debate na hora de se explicar, porque todas foram colônias. Uma porção desta colônia é pobre e a menor, entre aspas, parcela, a parte norte dela, Estados Unidos e Canadá, é muito rica. E aí, Laércio, vem algumas coisas que se criaram com o tempo, né? E que acabaram permanecendo como mitos. Por exemplo? Como questões que as pessoas imaginam que foi de uma forma, até porque trabalhamos e alguns livros didáticos ainda, lamentavelmente, trazem assim. E é uma ideia que nós temos de que os Estados Unidos, hoje, vamos pegar os Estados Unidos como exemplo, e Canadá e tal, mas principalmente Estados Unidos, é o país que é hoje, o país rico que é hoje, porque a colonização inglesa foi extremamente competente. E aí as pessoas dizem assim, ó, eles foram colonizados por ingleses, por isso que são mais ricos. Nós que fomos colonizados por espanhóis e portugueses, que foram incompetentes na sua colonização, nós somos países pobres. Não, um enorme, um absurdo erro. Porque, ao contrário, se você quer falar em colonização competente, você fala na colonização espanhola e portuguesa. Agora, se você quer falar em colonização incompetente, você fala na colonização inglesa. Por quê? Porque os ingleses sempre tentaram impor em suas colônias o mesmo ritmo que Portugal e Espanha conseguiram. Mas só que eles jamais conseguiram. Eu preciso fazer uma questão aí para entender. Os portugueses quem? O governo português. O governo assim como inglês. O governo espanhol. Perfeito. E o governo inglês. Veja, os ingleses sempre tentaram, desde o início de sua colonização, empreender o mesmo ritmo e não conseguiram. E foi justamente esse não conseguir dos ingleses sobre suas colônias que acabou fazendo com que os colonos da América do Norte, em especial as 13 colônias norte-americanas, que hoje formaram os Estados Unidos, essas 13 colônias tivessem uma maior liberdade que as colônias da América Latina, Portugal e Espanha. Com isso, essas colônias presas ao pacto colonial, à exclusividade de comércio com Portugal e Espanha, enquanto que as colônias que hoje representam os Estados Unidos, não tiveram esse pacto colonial porque a Inglaterra não conseguiu impor. Então deixa eu fazer uma pergunta diante do termo que você usou. Pacto colonial está associado a colônia de exploração e colônia de povoamento ou esse termo está arcaico? Esse é outro termo também que já não se deve mais usar. Isso foi usado, quem criou isto foi a historiografia brasileira, E é uma coisa que não se usa mais, porque você constrói uma ideia falsa de que aqui vieram tão somente para explorar, enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, foram para povoar e não para explorar. É um erro. Assim como aqui se tentou explorar,
Lá nos Estados Unidos também a Inglaterra quis explorar. Certo. Como aqui também se voltou ao povoamento das colônias, lá também se voltou ao povoamento das colônias. Quer dizer, estas ideias, elas criam um estereótipo que é falso. Por exemplo, vinham para cá e algumas pessoas dizem assim: é que nós temos o povo que nós temos hoje, porque só veio para cá bandidos, tais dos degredados, que é aqueles que não é verdade cumprir pena aqui. Não vieram para cá só degredados? É verdade, mas só que, veja, isso aconteceu aqui, mas também aconteceu na América do Norte. Mas também veio gente boa. Né? Mas também aqui veio gente boa, como lá veio. E aí deixa eu comentar uma outra coisa sobre esses degredados também. Foram criminosos que vieram para cá. Tá, mas pegue os crimes cometidos e dá uma olhadinha. Por exemplo, que era crime, né? A concepção de crime, boa parte desses crimes cometidos que davam 10 anos a 15 anos de degredo, por exemplo, era você comer um pão ázimo, isto é, um pão sem fermento do judeu. Eu estava preso. Você, por exemplo, tomar banho no sábado, que era um hábito do judeu. Você, por exemplo, estar em casa e de repente, você ser um cartomante te dava 10 anos de degredo porque você adivinhou a sorte. E outra, você estava em casa, por exemplo, e você levantou pela manhã, de manhã cedo, e o teu leite azedou. Na hora que o teu leite azedou, o cachorro latiu lá fora e uma mosca entrou. Opa, é o demônio. Porque o símbolo do demônio é a mosca. Pronto, você se dava mal com alguns anos de degredo. Eu posso chamar de criminoso terrível alguém que comeu um tipo de pão diferente do que você Era uma outra leitura de mundo. Era uma outra leitura de mundo. Outro conflito. Então eu não posso entender essas pessoas como criminosos terríveis. Sim. E esse tipo de pessoa que veio para cá também foi para a América do Norte, né? Então, estas populações, eu não posso justificar o meu posicionamento hoje a partir disso, né? Eu não posso. Seria eu trabalhar mal o entendimento dos fatores históricos que nos trouxeram até hoje, culpando, a culpa é dos caras lá que vieram para cá, era tudo um bando de bandido. Não, não foi assim. Vieram para cá pessoas muito boas, como para lá foram pessoas muito boas. Agora, um outro aspecto que nós podemos pegar, este sim, Portugal, e aí eu vou falar de Portugal, depois falo da Espanha. Portugal não se preocupou em promover educação aqui. Quando os jesuítas estavam aqui, havia preocupação com a educação. Quando os jesuítas foram embora, 1752, se eu não me engano, expulsos, né? Portugal disse que iria cuidar da educação, não cuidou. E só fomos ter educação e preocupação com a educação com a vinda de Dom João VI em 1808. Sim. Tá? Lá nos Estados Unidos, nas colônias dos Estados Unidos, não. A preocupação com a educação foi sempre dos primeiros momentos. Mas por quê? Nós temos que entender os dois olhares sobre a religião. Num, eram protestantes, puritanos, para a prática da religiosidade, era necessário saber ler e escrever. Lembre-se das escolas dominicais, que até hoje as escolas também uma ideia em contrapartida à visão católica, em que você não precisa interpretar a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é o bispo, o cardeal ou o papa. Você deve aceitar do jeito como é. Né? Então você não precisa aprender a ler e escrever para levar a tua religiosidade adiante na visão católica. Na visão protestante, sim. Um filme que vale a pena a gente ver, até para entender o trabalho dos jesuítas, até pensando no Papa Francisco, veja a missão, o trabalho que os jesuítas fizeram em toda a América. Se você pegar de São Francisco, nos Estados Unidos, até, no caso do Brasil, Sete Povos das Missões, na Argentina adentro, você pode notar o trabalho que este grupo de pessoas, no caso os padres jesuítas, desenvolviam com os índios. O jesuíta via o índio como um irmão e precisava ser salvo e receberia toda uma catequese em cima disso para ser educado. Tinha um outro todo aspecto, né, que era a questão do Concílio de Trento, né?
a partir da reforma, da Contra-Reforma. Então a preocupação em colonizar, em catequizar cada vez um número maior de pessoas, para que essas pessoas não fossem apanhadas pelos protestantes. Então os próprios jesuítas aí foram criados por Inácio de Loyola, né? Inácio de Loyola, que era um militar, e ele traz essa ideia, tanto que é ele que vai chamar os jesuítas de os soldados de Deus, os soldados da fé, aqueles que lutariam pela fé católica nos 4 cantos do mundo para evangelizar, para catequizar, mas dentro do contexto da Contra-Reforma e da necessidade de buscar cada vez mais fiéis. E aí nós temos que fazer uma diferenciação importante também. Eu estava falando que os portugueses não se dedicaram à educação nesse período. E por quê? Porque não era de interesse deles que ideias mais, digamos, revolucionárias se instalassem. A educação traz ideias revolucionárias, né? Agora, por outro lado, a América Espanhola, não, esta se preocupou em trazer educação. Por quê? Porque para o espanhol, o sentido da colonização foi diferente. Para o espanhol, a colônia tinha que ser uma extensão da Espanha. Você tinha que descer na colônia e se sentir na Espanha, né? Tanto que certas cidades foram construídas em determinadas posições geográficas e até altura. Para quê? Para que tivesse um clima mais ou menos parecido com o clima espanhol, né? E então você deveria chegar aqui e se sentir na Espanha, deveria ser uma extensão da Espanha. E a colonização espanhola não, ela já tinha 27 praticamente universidades nas suas colônias, quando Dom João VI chegou aqui em 1808 e trouxe o nosso primeiro curso superior, os primeiros 2 cursos superiores, o de Direito e o de Medicina. Sim, quer dizer, já foi uma outra postura para os espanhóis, mas os dois com atitude do pacto colonial e controle maior, que a Inglaterra nunca conseguiu em relação às suas colônias. E quando ela tentou mais, com mais força, foi a hora que os Estados Unidos disse: opa, peraí, quer me forçar um pacto colonial? Então tô caindo fora, quero minha independência. É importante repensar isso, principalmente para não ficarmos com aquela história de vitimização. Exato. Nós somos um país. Muito boa colocação. Eu escuto demais isso. A nossa pobreza é explicada por nós sermos uma colônia de exploração. Pessoal, isso já acabou faz tempo. É imperativo que, como nação, se tome uma decisão urgente e se faça as coisas, produza e se crie. E você sabe, Laércio, você sabe, tanto quanto eu, se eu quisesse falar em colonização ruim, vamos supor, né? Prejudicial por pessoas ruins que foram mandadas para lá, eu teria que falar mal da Austrália, que ela foi uma colônia penal para a Inglaterra. E hoje não há um melhor país para se viver. Era fácil, né? No caso da Austrália, solta ali o prisioneiro, não tem para onde ir. Sim. Você não precisa colocar um guarda. Era uma colônia penal, para a Inglaterra. E, no entanto, hoje é um dos melhores países para se viver. Quer dizer, não dá para entender desta forma. Você pode entender o Brasil a partir do passado, sem sombra de dúvida, mas sem criar mitos tolos, para que no final das contas o Brasil sempre fique naquela história do país do futuro. País do futuro, país do futuro. E por que é o país do futuro? Porque tem um passado ruim, um passado assim, um passado assado. Não, passe a ser o país do presente e corrija suas falhas e toque adiante. É tomar a iniciativa. Repito sempre esta fala. Nenhuma das vezes que nós votamos para a presidência da República e automaticamente para prefeito e vereadores, a nossa opção era ensino. Eu estou falando a nossa como nação. Quando se faz a pesquisa para saber o que você quer do candidato e todos eles fazem essa pesquisa, primeiro é trabalho, segurança e saúde. E você percebe isso se materializando nas falas dos candidatos. Eu não estou falando deste ou daquele, eu estou falando de todos os candidatos. Se nós invertermos, como nação, nós falarmos, a partir de agora, a qualquer custo, eu quero ensino, e eu tenho que estar consciente que ensino não será menos de 10 anos de investimento pesado, que crianças do primeiro ano a faculdade receba a melhor instrução possível. E melhor instrução possível significa mão de obra, que são os professores, né? E toda a equipe que faz parte, né? Um ambiente adequado, porque ficar algumas horas sentado ali,
num ambiente que não é adequado, é dramático. Exato. Então, nós temos que rever isso como nação. O que nós queremos? E mudar. E transformar. Isto é imperativo. Fica a dica do filme A Missão. Você pode ver o trabalho fantástico que os jesuítas desenvolviam na região das Cataratas do Iguaçu, que Portugal, entre aspas, vem e atrapalha todo este procedimento. Vale a pena rever. Robert De Niro e Jeremy Irons nesse filme espetacular que nos ajuda a compreender melhor essa história daquilo que nós chamamos de colonização, os colonizados. Vale a pena rever isso. Fechamos a conta? Fechamos a conta. Grande abraço, esse é o Tchau, Viajando tchau, gente. pelo Conhecimento.